Você já parou para pensar sobre como é realmente a vida em uma casa de repouso? Será que é, de fato, um lugar de segurança e aconchego, ou escondem-se ali realidades que poucos conhecem? Solidão, rotinas rígidas e uma silenciosa perda de autonomia são algumas das dificuldades enfrentadas por muitos idosos que se mudam para um asilo. Para muitos, essa mudança não é apenas sobre trocar de residência, mas sim um equilíbrio entre o cuidado e a liberdade. Mas será que essa é a única opção? Existem formas melhores de envelhecer, preservando a independência e o propósito? Neste vídeo, compartilhamos com você 6 histórias inspiradoras de pessoas idosas que desafiaram as expectativas, escolheram seus próprios caminhos e mantiveram a coisa mais importante de todas, o controle sobre suas vidas. História 1: O Homem Resiliente, Sr. Bernard. Com 87 anos, o Sr. Bernard nunca abriu mão de sua independência. Sempre acreditou que enquanto estivesse respirando, seria ele quem controlaria a sua vida. Todos os dias, seu ritual começava com uma xícara de café preto, sem açúcar, sem leite, como ele mesmo dizia, assim como a vida é. Depois, saía para caminhar pelo bairro, parava na padaria local para conversar sobre os assuntos do momento com seus amigos de longa data e voltava para sua casa para relaxar com um bom romance histórico em sua poltrona preferida. No entanto, com o passar do tempo, as dores começaram a reduzir seu ritmo, e as dificuldades de mobilidade começaram a aumentar. Sua família, preocupada, sugeriu que ele se mudasse para um asilo, onde receberia cuidados 24 horas. Bernard logo rejeitou a sugestão, respondendo com firmeza: "Cuidei de mim por décadas, por que deveria parar agora?" Para ele, mudar-se para um lar de idosos significava abrir mão da liberdade que sempre tanto valorizou. Ele não estava disposto a perder seu pequeno jardim, as manhãs tranquilas ou, o que mais lhe agradava, o prazer simples de saborear um pastelzinho de manhã. Em vez de se render à ideia do asilo, ele encontrou formas de se adaptar. Contratou uma empregada para ajudá-lo nas tarefas domésticas, instalou barras de segurança no banheiro e colocou um sistema de alerta de emergência. Toda semana, sua filha o visitava para fazer compras e preparar as refeições juntos. Graças a essas adaptações, ele conseguiu continuar vivendo na casa que tanto amava, sem abrir mão de sua independência. A história de Bernard serve como uma poderosa lembrança de que envelhecer não precisa significar perder o controle da própria vida. Já parou para pensar em como gostaria de viver quando envelhecer? Será que você preferiria uma vida onde ainda tem o poder de decidir, ou ficaria à mercê das decisões de outras pessoas em um asilo? História 2: E a vovó do TikTok, Dona Agatha e a dança imortal. Aos 78 anos, Dona Agatha nunca acreditou que envelhecer significasse desacelerar. Em uma tarde comum, ela reparou que seus netos estavam absortos em seus celulares, rindo de algo. Curiosa, se aproximou e perguntou: "O que é tão engraçado?" Sua neta, Lily, então explicou sobre o TikTok, uma plataforma onde as pessoas criam vídeos curtos, dançam e até fazem transmissões ao vivo. Intrigada, Dona Agatha quis saber se poderia participar também. Lily, sorrindo, disse: "E nada te impede, vó, mas nunca vi ninguém da sua idade fazendo isso." Foi o incentivo que ela precisava. O primeiro vídeo de Dona Agatha foi simples, um pequeno clipe dela dançando enquanto preparava um prato na cozinha. Para a surpresa dela, os comentários começaram a surgir: "E vó, você é adorável. Queria que minha avó fosse assim." Animada com a repercussão, ela pensou: "Se as pessoas gostaram, por que não continuar?" A partir daí, a cada semana, ela se desafiava a fazer algo novo. Tentou dançar o ARY Dance Challenge, fez uma live cozinhando sua receita secreta de sopa e até contou com a ajuda do seu filho para gravar vídeos de culinária. Sua neta também se juntou em desafios e até o vizinho idoso entrou na onda para co-apresentar uma live sobre como cuidar de plantas. Claro que nem todos aprovaram. Alguns vizinhos disseram: "Você já é velha, descanse, não se comporte como uma adolescente." Mas ela, com a sabedoria que só o tempo traz, deu uma risadinha e respondeu: "Por que não? Nunca fiz isso antes, é hora de tentar."
A história de Dona Agatha nos ensina que a idade nunca deve ser um obstáculo para tentar coisas novas. Você já se aventurou a fazer algo que nunca tinha feito antes, como criar vídeos no TikTok, dançar sem preocupação ou simplesmente se divertir? Ou vai deixar o tempo passar sem arriscar nada novo? História 3. O vovô aventureiro, Sr. HRY e sua viagem pelo país. Aos 88 anos, o Sr. HRY não tinha planos de passar seus últimos anos em uma cadeira de balanço, vendo o tempo passar. Ele sempre acreditou que o mundo era vasto e que ainda havia tempo para explorá-lo. Tudo começou quando viu um grande mapa dos Estados Unidos na parede do quarto de seu neto. Nesse momento, uma ideia cruzou sua mente: quais lugares realmente conheci? À medida que ele revisitou os lugares por onde passou, percebeu que nunca realmente havia viajado além de seu estado natal. Por que não começar agora? Ninguém na família acreditou que ele estava falando sério até verem-no abrir um caderno e começar a planejar. O Sr. HRY decidiu fazer uma viagem de carro pelo país, não de avião ou de cruzeiro luxuoso, mas em sua velha caminhonete, que há anos o acompanhava, agora transformada em sua casa móvel para essa jornada. Sua aventura começou com uma viagem de Nova York a Chicago, onde se deliciou com a famosa pizza de deep dish da cidade e assistiu a uma apresentação de jazz. Em Texas, montou um cavalo pela primeira vez, uma experiência emocionante que quase terminou com ele caindo da sela. Quando chegou à Califórnia, estacionou perto do oceano, abriu as janelas e deixou a brisa salgada invadir seus pulmões, sentindo como se estivesse vendo o mar pela primeira vez. É claro que a viagem não foi um mar de rosas. Horas ao volante deixavam suas costas doloridas, e houve muitos momentos em que ele teve que parar para pedir direções depois de se perder. Mas, para ele, isso fazia parte da diversão. Envelhecer não significa parar a jornada, afinal, enquanto houver curiosidade, o mundo ainda tem muito a mostrar. Já pensou em como gostaria de viver quando envelhecer? Você vai continuar buscando novas experiências ou vai deixar a idade te prender à zona de conforto? História 4. E a vovó conectada, Dona Eleanor e sua jornada digital. Aos 80 anos, Dona Eleanor sempre se orgulhou de não precisar da tecnologia. No meu tempo, não precisávamos de smartphones e nos virávamos muito bem, costumava dizer. Mensagens de texto, chamadas de vídeo e redes sociais eram coisas para a geração mais jovem, enquanto os mais velhos deveriam se concentrar em ler jornais, cuidar do jardim e viver uma vida tranquila. Mas um dia, tudo mudou. Sua neta Emily se mudou para outra cidade para trabalhar, e as conversas diárias entre elas passaram a ser limitadas a curtas ligações telefônicas. Vó, por que não aprende a fazer chamadas de vídeo? Assim a gente pode se ver, sugeriu Emily. Inicialmente, Dona Eleanor balançou a cabeça, dizendo: não sei usar essas coisas, e se eu apertar o botão errado? Mas ao ver a esperança nos olhos de sua neta, ela resolveu tentar. Com a paciência de Emily e algumas tentativas desajeitadas, Dona Eleanor fez sua primeira chamada de vídeo. Quando viu o rosto de sua neta na tela, não conseguiu conter a risada. Agora eu entendi por que vocês ficam grudados nesses celulares. A partir desse momento, ela não teve mais medo da tecnologia. Aprendeu a enviar mensagens de texto para os parentes, pesquisar receitas online e até salvou alguns tutoriais de exercícios leves para a terceira idade. Ela não precisava se tornar uma expert em tecnologia, mas o suficiente para se manter conectada com quem amava já fazia toda a diferença. Claro que, de vez em quando, ela apertava o botão errado, enviava mensagens em branco ou ligava a câmera por engano em momentos inesperados. Mas cada vez que isso acontecia, ela dava uma risadinha e dizia: posso até ser velha, mas ainda estou aprendendo. Vocês precisam ter paciência comigo. A história de Dona Eleanor nos ensina que a tecnologia não é uma barreira, mas sim uma porta de entrada para novas conexões e experiências. Já tentou aprender algo que achava impossível antes, como mexer em tecnologia, fazer uma videochamada ou até se aventurar em redes sociais? Ou vai deixar a idade te impedir de aproveitar as facilidades do mundo moderno? História 5. Sr. Lewis e o Jardim das Memórias.
Aos 79 anos, o Sr. Lewis sabia de uma coisa: já há coisas que podemos perder e recuperar, mas a paixão é algo que não se encontra em qualquer esquina, e para ele, essa paixão sempre foi o seu querido jardim. Durante anos, suas manhãs começavam com uma xícara quente de café na mão, indo até o jardim para admirar as flores que desabrochavam com as estações. As suaves murmúrios da água. As folhas das árvores se esticavam em direção ao sol, e não havia pressa. Cada planta, cada pétala carregava uma memória, sendo uma testemunha silenciosa dos anos que ele dedicou ao cuidado delas. Mas o tempo, que ajudava suas plantas a crescer, também começava a reduzi-lo. Seu corpo não respondia como antes, e suas costas doíam mais a cada movimento, e seus joelhos rangiam com um leve estalo sempre que ele andava. Algumas manhãs, mal terminava de regar as plantas antes de precisar fazer uma pausa, apoiando-se no corrimão e suspirando, sentindo a traição da velhice. Pai, talvez seja hora de fazer uma pausa, sugeriu seu filho. Podemos contratar alguém para cuidar do jardim ou simplesmente deixá-lo crescer naturalmente. Mas como poderia ele abandonar o jardim que havia cultivado por tantas décadas? Se suas pernas já não estavam tão firmes, ele se sentaria para cuidar das plantas. Se suas mãos estavam mais fracas, optaria por plantas mais simples de cuidar. Ele já não tinha forças para mover vasos pesados, mas ainda podia tocar as pétalas delicadas e respirar o frescor da terra. Então, ele se adaptou. Organizou pequenas plantas em vasos nas prateleiras, pendurou flores delicadas na varanda, deixando o vento balançá-las suavemente. Ele não precisava mais se agachar, apenas um simples alcance era o suficiente para sentir as folhas frescas entre os dedos. Com todas essas histórias, fica claro que a vida após os 60, 70, 80 ou até mais não precisa ser uma etapa de limitações. Pelo contrário, pode ser um período de adaptação, descobertas, e acima de tudo, de autossuficiência. Desde aqueles que optam por manter sua independência em casa, a outros que se reinventam e experimentam coisas novas, cada pessoa tem a capacidade de redefinir o que significa envelhecer. Não importa a idade, sempre podemos continuar aprendendo, buscando novos desafios e nos conectando com aquilo que mais amamos. Às vezes, é necessário um pouco de coragem para mudar a visão sobre a velhice, mas a recompensa vem em forma de liberdade, saúde mental e felicidade. E, por fim, queremos agradecer por ter assistido até o final. Esperamos que essas histórias tenham inspirado você, não só a repensar o que significa envelhecer, mas também a considerar como você pode viver sua melhor versão agora, independentemente da sua idade. Lembre-se, a vida continua cheia de possibilidades, basta você escolher aproveitá-las. Até a próxima!